Vamos lá. Tá bem, Iniciei e deve aparecer a qualquer instante. tá bom. Ah, que já são 18. Foi. Gravando. Para mim não apareceu nada. Bem, então tá. Então vamos recapitular aí. Boa noite a todos. Eu me chamo Isabel Cristina Ribeiro dos Reis. Sou coordenadora do curso de Direito da Ilha do Governador e leciono Direito Civil e Processo Civil em algumas unidades da Estácio. Para os alunos daqui da ilha, né, porque eu estou na unidade, eles já há algum tempo já me conhecem. Os outros de outras unidades talvez estejam me vendo pela primeira vez. Sou professora da casa desde 2018, sou mestre pela Rural em Ciências Sociais e faço doutorado em Direito pela Universidade Estácio de Sá. E aí o professor Leonardo, coordenador do NPJ aqui da Unidade Ilha, me fez o convite, eu de pronto aceitei. Eu sou apaixonada por processo, todos que me conhecem sabem disso. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre cumprimento de sentença. Na verdade, eu ainda não disparei o material, tá? Após o término, eu vou encaminhar para o professor e aí ele coloca nos locais de acesso para vocês. Então, como é que a gente vai começar a falar de cumprimento de sentença? A gente tem que falar de processo de execução, né? Porque o cumprimento de sentença nada mais é do que uma forçação ao cumprimento daquela decisão, né? A gente, ainda na vigência do código anterior, nós tivemos algumas alterações no processo executivo. E aí, ainda no código anterior, eles fizeram e trouxeram essa nova modalidade de cumprimento de sentença. A bem da verdade, eles deram um segmento, né, ao processo de conhecimento, a doutrina, inclusive, falando a respeito do processo sincrético, que seria o somatório de duas fases processuais, fases essas novas criadas, porque até então nós tínhamos processos distintos, processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. E aí, já naquela época, antes da vigência do novo código, já se pretendia dar uma celeridade àquele segundo momento, que era o momento da execução. Imaginem vocês, no código anterior, você ingressar com uma ação, buscar o mérito, chegar a ele e depois você iniciar um novo processo, que era o processo de execução. Então, numa das reformas anterior à vigência do novo código, a gente teve aí essa inovação à época, trazendo essa possibilidade de você fazer cumprir a sentença ainda dentro dos próprios autos. Então, o processo de execução, claro, ele tem a finalidade de quê? De fazer com que o credor recupere ali, né, o seu direito. E isso vem através de um título executivo. Esse título executivo, ele tanto pode ser judicial quanto extrajudicial. Então, nessa breve explanação que eu trouxe para vocês agora, inicial, né, ainda da vigência do código anterior, ele começou a criar essa diferença, fazer essa diferença. E aí, como tal, o código atual também faz. Nós temos o título executivo judicial e o título executivo extrajudicial. Então, naquela reforma lá de trás, o que eles fizeram? Concentraram como sendo ação autônoma, processo autônomo, exclusivamente os títulos executivos extrajudiciais e os oriundos de processo judicial, né? Ou seja, um título executivo judicial, ele vai seguir um procedimento que hoje a gente denomina cumprimento de sentença, que inclusive está lá no CPC. Na verdade, isso não é uma terminologia doutrinária, é uma terminologia legal que traz ali o roteiro do procedimento quando você vai dar início a essa segunda fase processual que hoje é o objeto aqui do nosso bate-papo. Então, o cumprimento de sentença
nada mais é do que isso. É a execução de uma decisão judicial. Veja que eu coloquei aí entre parênteses que nem sempre é originário de uma sentença, porque a gente pode ter cumprimento de uma decisão que não seja originária daquela decisão última, né, do último ato proferido pelo juiz. E aí, esse cumprimento de sentença, em regra, vai ser essa nova fase processual que eu, muito brevemente, trouxe para vocês, explicando o porquê que a gente hoje tem essa terminologia, que não é de agora, já tem algum tempo, mas aquilo ali surgiu, teve uma origem. E a origem foi justamente essa, trazer para o mesmo processo, dividi-lo em duas fases, de forma que o credor não fique tão prejudicado nessa perseguição que ele tem de alcançar efetivamente ali o seu crédito, porque era o que acontecia lá atrás, nas outras décadas. A gente via visivelmente o devedor saindo ileso daquela perseguição. E aí, como uma medida de fazer com que o credor consiga satisfazer seu crédito, eles fizeram essa separação, criaram esse processo sincrético, fizeram surgir duas fases processuais. Então, eu tenho o primeiro momento, a fase de conhecimento, que vai analisar o mérito, e a segunda fase, já uma fase posterior à decisão, à sentença, já em cumprimento dela. E aí, eu aqui só coloco para vocês isso que estou explanando aqui, né? A gente tem algumas exceções a essa regra. As exceções a essa regra são aquelas que continuam originárias de ações autônomas, de processos autônomos. Então, eu tenho aí 4 possibilidades de você ingressar com uma ação executiva, com um processo executivo, que não vai receber essa terminologia de cumprimento de sentença, porque não é uma fase posterior àquela inicial. É uma ação nova. E aí, quais são essas exceções? Vejam lá que eu coloquei para vocês. Processo autônomo. Justamente para quê? Para desvincular dessa impressão que se tem que a gente, hoje em dia, só pode executar dentro do mesmo processo. Então, eu tenho sentença penal condenatória transitada em julgado, eu tenho a sentença arbitral, tenho sentença estrangeira homologada pelo STJ e tenho a decisão interlocutória, está bem pequenininho porque ela é maior, mas eu acredito que dê para vocês lerem. Decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ. É claro que essas ações executivas, esses processos autônomos, não são objetos daquilo que a gente aqui está falando. Eu só ressalto para vocês, porque, na verdade, elas são o antagonismo do cumprimento de sentença. E aí, a gente agora começa, efetivamente, a falar sobre ele. Como é que ocorre, o que acontece, quais são as espécies de obrigações que podem ser executadas dentro dos mesmos autos. Então, eu ilustro para vocês com algumas hipóteses, como a primeira aí que eu digo: o cumprimento de sentença não poderá ser requerido em face do fiador, co-obrigado ou corresponsável se eles não tiverem participado do processo. Vejo que essas questões são estritamente processuais. Então, para que você os coloque na qualidade de executados, é preciso que eles tenham participado da fase de conhecimento. Do contrário, não é possível que vocês ali, naquele momento, os coloquem na qualidade de executados, porque assim não são. A bem da verdade, deveriam ter sido colocados, né, até mesmo na qualidade de réus, já lá no processo originário. Correrá perante os tribunais, se a decisão for de sua competência originária, o juiz de suas decisões, e o juízo civil competente nos casos de decisões proferidas fora deles. Então, veja, a gente tem que identificar quem é o juiz competente para dar seguimento àquela ação originária. Sabemos bem que a gente tem uma competência originária que não é exclusivamente em âmbito de primeira instância. Nós temos situações em que se dá início em instâncias superiores. Então,
direcionado à competência para a ação originária, é ele o competente para fazer cumprir aquela decisão. É isso que eu trago para vocês aqui como ilustração processual, né? A execução ela vai seguir todas as normas processuais, como qualquer outro ato processual, até porque sabemos bem que atos nulos, atos não válidos são passíveis de nulidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no momento que a gente vai direcionar, no momento que a gente vai reconhecer e vai identificar quem são as partes daquele processo. Então, aqui eu tenho, inclusive, de saber identificar quem é o juiz competente naqueles processos autônomos, né? Naqueles processos que não tenham uma ação originária, uma ação de conhecimento. Então, por isso eu trouxe também essa ilustração aqui para vocês, só para ressaltar esse cuidado. Então, diante disso, a gente tem aí, ela pode ser atacada, né, protestada aí no sentido de atacada, após decorrido o prazo para o seu cumprimento voluntário. Então, a gente tem uma ação de conhecimento, né, um processo originário, que teve lá todas as suas fases processuais, os seus atos processuais, culminou com uma sentença. Essa sentença ela é passível de ser cumprida de forma voluntária. Não por coincidência, é o mesmo prazo, caso haja aí uma intenção de atacá-la, de você recorrer. Então, eu tenho um prazo de 15 dias para cumprimento voluntário dessa sentença. O cumprimento voluntário nada mais é, o próprio nome já diz, é você ingressar nos autos e fazer cumprir aquela decisão. É claro que é o que se espera, né? Até da parte perdedora fazer isso, cumprir de forma voluntária, até para que ele não seja também atacado com todos os encargos, caso ele não cumpra de forma voluntária. Então, o legislador, o Código de Processo Civil, ele foi mais rígido em relação a isso. A bem da verdade, a proposta já no código anterior e que foi mantida no código atual era justamente essa: fazer com que o executado ou o réu ele pesasse o que seria mais vantajoso, mais conveniente para ele naquele momento. Essa vantagem não é uma vantagem procrastinatória, como muitas vezes acontecia lá na vigência do Código de 73. A vantagem dele resolver aquilo ali e não ter mais e não sofrer mais encargos motivados pela inércia dele. Mas isso não quer dizer que a gente não passe por isso. Muitas das vezes, mesmo sofrendo todos os encargos hoje obrigatórios, aquele executado, aquele réu, ele se mantém, executado não, porque a gente ainda está na fase, né, da sentença. Aquele réu, ele se mantém inerte. Mas o fato é que ele pode cumprir espontaneamente, voluntariamente, o teor daquela decisão, caso assim ele deseje e que não vá recorrer, atacar àquela decisão. Então, eu aqui trago para vocês as espécies de obrigação que nós teremos a partir do momento desse descumprimento voluntário. Ou seja, a inércia dele vai fazer com que a gente passe para a segunda fase, que é a fase de execução, que é essa segunda fase processual. Alguns doutrinadores trabalham com essa terminologia do processo sincrético, alguns outros falam de duas fases processuais, né? A primeira fase é a fase de conhecimento, a segunda a fase de execução, justamente para a gente entender que há um somatório de duas fases processuais para findar lá na frente, ao final da execução, aquele processo. Então, aqui eu digo para vocês, a gente tem várias obrigações, né? E pela natureza delas, a gente vai dar início a esse cumprimento de obrigação. Então, o que eu fiz? Eu mapeei, né? Eu roteirizei o procedimento e aí informei para vocês aonde está, no CPC, e a gente vai trabalhando um pouquinho
a forma de fazer cumprir aquela espécie de obrigação. Então, a primeira delas é a obrigação de pagar a quantia certa, né? Está lá no artigo 523 e seguintes do CPC. E aí aqui eu venho falando para vocês isso que agora, né, de forma muito simplória, eu coloquei da questão do segundo momento, da segunda fase processual. Sendo proferida a sentença e, se necessário, realizada a liquidação dela, quer dizer, nem toda sentença ela é líquida, tem valor certo, então é preciso que você liquide a sentença. Liquidar a sentença é você planilhar, é você apresentar de uma forma correta os valores a serem executados. Muitas vezes, dentro de uma sentença, a gente tem uma parte de sentença líquida e a outra ilíquida. Então, a líquida é fácil de você planilhar, porque você já tem ali os valores corretos. Agora, a outra condenação pode ser ilíquida. Como é que pode acontecer isso? Por exemplo, um esbulhador que esteja na posse de um imóvel e ele tenha sido condenado a desocupar, né? Ou seja, a procedência em favor da reintegração pela parte autora, mas ele vai ter que pagar. E aí ele foi, inclusive, atribuído uma condenação a um valor de aluguel pelo tempo que indevidamente ele ficou ali. E naquele tempo que ele ficou, quem é que vai arbitrar esse valor de aluguel? E aí ainda há uma fase, que é uma fase pericial, vai haver a nomeação de um perito para que ele estime um valor real, um valor atualizado do quanto seria aquele valor de aluguel. Então, isso é uma sentença ilíquida, porque o juiz condena, mas ele não define o valor. Então, dentro dessa fase executória, né, desse segundo momento, desse cumprimento de sentença, a gente vai trabalhando no procedimento dessa execução, desse tipo de execução, e vamos identificar o valor. Então, a gente vai converter aquela parte de uma sentença que é ilíquida em líquida. Então, você pode até dar cumprimento, né, dar início à execução líquida. A ilíquida pode também ser dada entrada, dar seguimento a ela, mas é claro que o procedimento dela vai ser um procedimento diferente da líquida, mas nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, da sentença de reintegração de posse, é possível que pedir o cumprimento da sentença, inclusive da retomada do imóvel, e a parte líquida vai continuar ali até você apurar todos os valores e efetivamente fazer o que você faria se fosse líquida. Ou seja, vai cobrar, vai executar, vai chegar inclusive à fase de penhora, se for o caso, e caso haja necessidade, dependendo da natureza da penhora, levado o patrimônio do executado à praça, né, a leilão. Então, sendo proferida a sentença e, se necessário, realizada a liquidação, o exequente deverá requerer o cumprimento da sentença, instruindo sua petição com demonstrativo do crédito. Esse demonstrativo do crédito, gente, é planilhar, tá bem? Você faz uma planilha, toda ela muito bem detalhada. Advogado não gosta muito de cálculos, né? A gente tem uma certa dificuldade às vezes, mas hoje o tribunal é muito farto de oferecer possibilidades de, inclusive, te possibilitar acessá-lo para que você possa fazer a sua planilha, mas se não for o caso, é possível que você contrate um profissional, um contador, que vai te passar toda a atualização do devido, né, dentro, claro, do que foi proferido na sentença. E veja, você vai apresentar uma petição. Essa petição é o início do cumprimento de sentença. Na prática, a gente vê, e tem até uma grande discussão sobre isso, o comportamento do magistrado, que por um ato de ofício ele dá início ao cumprimento de sentença. Mas o legislador ele informa de você provocar. Passou os 15 dias, ultrapassado ali o cumprimento voluntário, não cumpriu, você já pode dar início à sua fase executiva. Então, prepare a sua peça,
faça a juntada da planilha ou coloque a planilha no próprio corpo da petição e assim você vai dar início. Fala, Mônica. Boa tarde, professora. Boa tarde. A senhora está falando com relação à sentença, cumprimento. E no caso desses cálculos, por acaso, na hora da gente, como advogada, fazer o cálculo errado e enviar já na peticionada com o cálculo errado, o que pode acontecer e qual procedimento a gente deve tomar? Bem, o primeiro procedimento que você tem que tomar é não errar nos cálculos. Sim. Esse é o primeiro procedimento. Parece a coisa mais óbvia do mundo, mas é isso mesmo. Por isso é que quando a gente tem dúvida, né, tudo vai depender da natureza da sentença. Porque às vezes a gente não vai fazer, a gente vai passar por um profissional, vai que ele erra. Não, mas olha só, Mônica, não é bem assim não, né? A gente tem contadores aptos a cumprirem decisões judiciais, já estão acostumados, né? Muitos deles trabalham como peritos, mas não, você não está contratando ele como perito, eles têm os escritórios deles particulares e você vai contratá-lo justamente por conta disso, porque ele está acostumado a lidar com isso. Agora, se o cálculo foi apresentado errado, prato cheio para o executado, né? Ele vai impugnar aquilo ali. E vai impugnar por quê? Na verdade, ele tem um valor a pagar. Aquele valor. Então, veja, até próprio executado, mesmo na qualidade de executado, é lógico que ele vai apurar aqueles cálculos, né? Ele deve ter um advogado constituído, a defensoria pública, lá quem seja, e nós, quando estamos pelo executado, a primeira coisa que a gente vê é se os cálculos apresentados na execução estão corretos. Porque é justamente isso que você vai impugnar. A impugnação, ela é um meio, né, de você arguir o valor indevido. Então, no Código de Processo Civil, quando você fala de cumprimento de sentença, quando vem os procedimentos, tem as hipóteses de impugnação. E uma delas é justamente quando você apresenta em excesso, né? Porque para errar, geralmente se erra para mais, não se erra para menos, né? E aí ele vai impugnar esse valor. O que você tem que fazer é realmente ter uma preocupação em relação ao cálculo. Tá preocupada? Acha que não está certo? Vá ao tribunal. O tribunal ajuda nesse sentido. Além do próprio site, né? O site nos encaminha também. É que o site nos encaminha e fica mais fácil para a gente fazer pela tabela deles as execuções mais simplórias, né? Quando são sentenças em que tem ali várias condenações, se ficar com receio, ainda mais no início da vida profissional, é de bom tom que procure um profissional que esteja acostumado a fazer. Ou pelo menos faça e depois tente se informar se que está correto. Porque senão, certamente a tua execução ela vai ser interrompida naquele momento ali, porque a parte contrária vai impugnar. Se a parte contrária não impugnar, ela vai perder o momento dela, a preclusão, e aí posteriormente ela não vai poder arguir aquilo ali, aquela diferença, tá? Obrigada, professora. Nada. Olha, veja aqui que a Mônica me perguntou a questão do cálculo, né? Na verdade, na prática, a gente apresenta os cálculos até porque o CPC nos pede para fazer isso. Tanto é que o demonstrativo do crédito está lá falado. Mas olha o que eu escrevo aqui para vocês. Se os cálculos dependerem de dados de terceiros, ou seja, às vezes você não tem nem condições de apresentar naquele momento ali todo o detalhamento da dívida. Então, se os cálculos dependerem de dados de terceiro ou do executado, pode o juiz exigi-los sob pena de desobediência. Quando eu converso com os meus alunos a respeito de... não sei. Desculpa, é que eu estou na coordenação. Peraí que eu perdi o ela, gente.
Só um minuto, que volta. Espera aí. Bem, vou continuar falando que vai voltar. Quando você não tem condições de levantar todos os dados informativos para que você apresente o demonstrativo, você vai suscitar isso na tua própria petição. Você veja, você provoca o magistrado para que ele determine os dados que são necessários. E aí, sob pena de desobediência. É claro que essa questão da pena de desobediência tanto pode ser para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? O fato é que você não está podendo apresentar, motivado por algumas informações que estão sob a responsabilidade de um terceiro. Vai preparar isso na tua própria petição, né, do cumprimento de sentença, e o juiz de certo vai intimar essa pessoa, para que ela apresente. E veja, olha, o executado será intimado a pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10%, mais honorários de 10%. Isso foi uma inovação trazida pelo Código Novo, a bem da verdade, com a própria proposta efetiva de fazer o executado cumprir. E vejo que a gente acresce os nossos honorários também. Então, a execução, ela é satisfatória tanto para o credor quanto para o advogado. E aí, eu trago para vocês as hipóteses, né? Se houver pagamento, extinta está a execução. Se não, será expedido, né, o mandado de penhora e avaliação e também a expropriação dos bens. Tudo vai depender do tipo de penhora, né? Aí alguns fatores, né, gente? O valor da execução e o que foi por ti já levantado para que você ofereça de penhora. É claro que a penhora hoje mais comum é a da conta corrente, da conta poupança, com algumas reservas que a gente tem, proteção constitucional inclusive, mas é a forma que você tem mais direcionada de atacar o patrimônio do executado, que é o próprio valor que ele possa ter depositado. Então, hoje, com os artifícios que a tecnologia nos oferece, o próprio sistema já está interligado com o Banco Central, basta apenas o juiz apertar um botãozinho, 00:01, o valor que você tenha lá, ele já está penhorado, ele já está bloqueado, ele já não é mais possível, né, de acesso. Então, essas situações, elas aconteceram porque nós tivemos lá atrás essas alterações com a proposta, claro, sempre da satisfação do crédito em favor da parte autora ou do credor, né? Então, após o prazo, esse prazo é o prazo voluntário, tá, gente? A gente vai começar a iniciar o prazo por executado. Aí, Mônica, apresentar a sua impugnação. Veja, a impugnação é um mecanismo de defesa, né, do executado. Então, ele não vai contestar. A gente não está discutindo o mérito já foi analisado lá atrás. Mas ele pode, sim, dentro das hipóteses de impugnação trazidas pelo CPC, encaixar algum tipo de possibilidade. No exemplo que você me trouxe, do erro, né, e eu entendi logo que o erro foi para mais, uma das hipóteses dele vir e impugnar. Então, ele tem o prazo de 15 dias para impugnar aquela execução, né? Dentro dos próprios autos. E aí, sem a necessidade de uma nova intimação. Por isso, um processo único. Por isso, a questão da intimação, inclusive, sair em nome do próprio advogado. E por quê? Porque não é um processo novo, que era diferente do que acontecia lá atrás e que é o que difere do processo autônomo, onde é uma ação nova. Aqui não, você só está numa segunda fase executiva. Então, as partes envolvidas aqui são as mesmas envolvidas aqui. E com raras exceções,
os patronos daqui estão aqui também. Então, é por isso que não há necessidade de nova intimação. Mas veja, gente, isso é de forma geral, tá bem? A gente analisa processo por processo. O professor Leonardo é processualista também, então nas turmas dele eu acredito que ele tem um discurso muito semelhante ao meu. Cada processo é único, aquilo que vocês sempre ouviram no direito, na academia, cada coisa é uma coisa e cada processo é um processo. Então, é preciso entender o processo, é preciso perceber que, às vezes, há uma substituição de um advogado dentro dos autos. A gente sabe bem, e não estou falando mal, mas é uma realidade, a gente sabe que o tribunal também erra, cartório, muitas vezes, ele expede intimação em nome de quem não deveria, isso tudo gera nulidade. Então, no momento em que você, talvez, ingresse nos autos, já nesse segundo momento, você não participou da fase de conhecimento, você vai olhar o processo todo, não é porque você começou agora que você vai se concentrar na última folha, né? Antigamente o processo era físico, a gente lia processo de trás para frente. O processo continua o mesmo, só que agora ele é eletrônico e você não vai só olhar as últimas folhas do processo. Havendo necessidade, é de bom tom que você conheça o processo que você está a partir daquele momento ali cuidando, que você o olhe desde o início. Então, isso é o procedimento para o cumprimento de sentença. Mas a gente tem sempre que observar situações que geram nulidade, que inclusive você vai suscitar isso no tribunal quando há irregularidades não reconhecidas pelo juiz originário, que isso também pode acontecer. E aí, não reconhecido, ele dá uma decisão, e naquela decisão você vai agravar, e em algumas situações você consegue reverter lá em cima aquilo ali, às vezes uma perda de prazo do teu executado, mas é preciso que você demonstre a nulidade. Reconhecida a nulidade, a gente já sabe, né? Vai voltar naquele momento anterior, e aí talvez aquele momento de resposta que você aparentemente não tinha, ele passa a existir a partir do momento que você provocou através de recurso. Então, olha, o réu pode, antes mesmo de ser intimado para cumprimento de sentença, comparecer e oferecer o valor que entende correto para pagamento, apresentando cálculos. Veja, a Mônica falou, e se a gente apresentar o valor errado? Ele vai apresentar e vai falar, olha aqui, ó, eu planilhei também, ó, tem carimbo do contador aqui, ó, e o valor apurado por ele é esse, e eu já estou fazendo o depósito desse. Então, veja, o autor vai ser ouvido, ele vai ser ouvido em 5 dias, para quê? Da mesma forma que o executado, ele pode impugnar, porque ele não concorda com aquele valor, mas ele espontaneamente reconhece uma dívida que foi apurada, o exequente vai ser intimado e vai lá impugnar aquele valor. Veja, a Mônica falou assim, e se a gente tiver apresentado errado? Pode o exequente reconhecer isso? Ele pode reconhecer e não vai estar ali, num primeiro momento, agindo de má fé. Ah, não, então ele estava litigando de má fé, já apresentou o valor errado. Vocês sabem bem que os princípios, eles se mantêm os mesmos, né? A gente não pode inverter valores. Então, a gente sempre trabalha com o princípio da boa-fé. É possível que tenha havido um erro? É possível que tenha havido. A gente procura não apresentar cálculo errado, mas pode ser que tenha acontecido. E se você for comparar o seu valor, a sua planilha, com a planilha dele, e ali você perceber que realmente o valor feito por ti ou pelo seu contador, ele está equivocado, você vai reconhecer aquilo ali e pode dar quitação em função do valor pago, depositado por ele, ou pode, inclusive, encontrar um terceiro valor, né? Não aquele que você apresentou no primeiro momento, nem tampouco aquele que foi apresentado por ele, mas um terceiro aqui que fica na média dos dois, alguma coisa assim, e aí você vai, talvez, impugnar essa pequena diferença, ou uma diferença que, porventura, exista. E aí, olha,
Caso o juiz entenda insuficiente o valor ofertado, sobre a diferença incidirão a multa de 10% e honorários de 10%, seguindo a execução com a penhora. Vejam que o legislador ele teve o cuidado de não auxiliar o executado numa medida procrastinatória, que seria apresentar um valor menor ou depositar um valor menor como sendo o valor real, né, condenatório, como uma medida de procrastinar até para apuração de um valor maior, né, levantamento de valores. O fato é que se ele entender que aquilo ali, o valor ofertado não é suficiente, ele pode incidir ainda mais multa de 10% e mais 10% de honorários. E aí, caso o autor não se oponha ao valor ofertado, vai extinguir a execução, né? Vai extinguir o processo, que é sempre o que eles esperam. A gente viu o cumprimento da obrigação de pagar, quantia certa, sabendo que dentro dela a gente pode ter os valores ilíquidos a serem apurados, e aí a gente tem o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. O CPC ele trabalha de uma forma continuada, né? Então, na obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar medidas necessárias para a efetivação dessas obrigações específicas ou resultado equivalente, inclusive impondo multa, que é o que a gente vê muito, Casa Bahia, né? Ponto Frio, a questão de não montar o móvel, a aplicabilidade de multa. Só que a gente tem obrigação de fazer e não fazer de várias espécies, né? Então, por isso aqui eu venho e continuo colocando. Para efetivação dessas obrigações específicas ou resultado equivalente, inclusive impondo multa, busca e apreensão, remoção de pessoas, desfazimento de obras, impedimento de atividades nocivas, todas aquelas que têm uma natureza de obrigação de fazer ou não fazer. Tudo com uma proposta única de fazer com que o devedor, o executado, a cumpra. Se o executado descumprir a ordem injustificadamente, aí sim, o juiz pode reconhecer essa litigância de má-fé. Oportunidade de falar, a parte contrária tem, o executado tem também. Ele não pode ficar omisso. A omissão dele pode fazer o juiz entender que realmente ele está litigando de má-fé, né? Que é o ato, inclusive, de deixar o próprio tempo passar e talvez fazer com que o credor desista daquele cumprimento de sentença, porque já está maratoneando ali, né? Já está perseguindo, já está tentando fazer cumprir aquilo ali há algum tempo e acaba desistindo daquela execução, né? A multa, independente de requerimento da parte, pode ser aplicada em fase de conhecimento, tutela provisória, em sentença ou em execução, desde que haja tempo razoável para cumprimento do preceito. Isso está lá no CPC também. Essa questão da aplicabilidade de multa, a gente vê, inclusive, muito nas tutelas de urgência, né? Até como uma medida extrema, pelo próprio caráter dela, e aí a falta de cumprimento, você vai ter aplicação de multa aí, dependendo da situação que seja. A multa é diária, pode ser multa horária. Eu já trabalhei em processos que o juiz ele nem aplicou multa diária, ele já foi direto com multa horária, ou seja, a cada hora de descumprimento, né, a cada hora que ainda não cumpriu, você já está sendo condenado àquele quanto ali estipulado por ele. Se tornar impossível o cumprimento da obrigação, ou se a parte requerer, será convertido em perdas e danos. Pela natureza desse tipo de obrigação, que é a obrigação de fazer e não fazer, muitas vezes, quando não é mais possível a realização delas, você pode convertê-la em perdas e danos. Isso é uma possibilidade processual e é a forma que você tem de trazer para o credor um conforto, não é? Porque o que ele quer é a satisfação do crédito dele. Então, na impossibilidade, a única forma que nós temos, pelo menos até agora, é converter em perdas e danos, porque aí é condenação em pecúnia, é valor, e aí talvez ele não se sinta tão prejudicado pela impossibilidade de cumprimento daquele dever.
E aí, depois dessa, obrigação, cumprimento de obrigação de entregar coisa. Vejam que todos os cumprimentos de sentença, eles são originários das obrigações, daquelas prestações que vocês estudaram lá no início do curso, lá em direitos obrigacionais. Direito obrigacional, depois no contrato, é isso aí. Então, se a entrega não for cumprida de forma voluntária, no prazo estabelecido em sentença, o juiz pedirá mandado de busca e apreensão, se bem imóvel, ou de emissão na posse, se bem imóvel. Vejo que no exemplo que eu trouxe daquela questão de planilhar, né, atribuição de valor de aluguel numa retomada, é isso daí, ó. Era uma ação de reintegração de posse, e efetivamente foi reconhecido o esbulho, eu estava pela parte autora, e no início do cumprimento de sentença, de imediato o que eu pedi foi a reintegração, a emissão. Essa questão da emissão de posse, você pode trabalhar tanto com as ações possessórias quanto as reivindicatórias, tá bem? Pode ser que o proprietário nunca tenha sido emitido na posse, né? Ou pode ser que ele tenha sido esbulhado. Ou então a gente está ali diante de um possuidor de boa-fé, um possuidor que tem uma posse justa e que teve a sua posse esbulhada. Então, o juiz vai determinar a expedição de mandado e, de pronto, o oficial de justiça vai cumpri-la. Mas aí, olha lá, quando vocês estudaram lá atrás, a gente tem a figura das benfeitorias. Então, havendo benfeitorias, deverá alegar em fase de conhecimento, lá atrás, né? Lá no início, inclusive a possibilidade de retê-las. O direito de retenção, a gente sabe que nós temos 3 espécies de benfeitorias, algumas sim, você tem possibilidade de retê-las até ser indenizado, outras não. Então, vejam, é a natureza do teu processo, a matéria que foi discutida ali é que você vai ver se há possibilidade de manter aquela pessoa ainda na posse daquela coisa em virtude da indenização a que ela faz jus, motivada pelas benfeitorias que ao longo do tempo ela fez ali. Então, são aplicadas as regras da obrigação de fazer e não fazer, cabendo inclusive multa. E aí a gente entra no cumprimento de obrigação de alimentos, que vocês vão ver que eu mantive o texto legal. Tá? Eu ilustro com a decisão da semana passada do STJ, onde se vê a possibilidade de você pleitear as 2 espécies de cumprimento de obrigação de alimentos numa única execução. É claro que isso é novo. Eu já tive oportunidades de que tentei fazer isso e tomei um passa fora do juiz que me pediu que decidisse qual execução que eu daria continuidade e, consequentemente, eu optei por uma e ingressei com uma execução nova. Mas isso, a bem da verdade, é uma coisa que a gente realmente tem que fazer, tem que impulsionar, até pela própria natureza desse tipo de obrigação, né? Então, eu mantive da forma que porque não é porque a decisão veio da semana passada que o mundo agora é colorido e que a gente vai conseguir tudo muito, muito de forma única. Mas já criou um caminho muito melhor para esse padecimento que, na maioria das vezes, você se depara quando você está numa fase executiva de obrigação de alimentos. Até pelo próprio envolvimento emocional daquelas pessoas ali envolvidas e da necessidade daquele alimentante. Então, mesma coisa, proferido sentença ou decisão interlocutória lá fixando os alimentos, a gente passa, a bem da verdade, ao cumprimento de quantia certa. O juiz arbitrou aquele valor. Então, o que muda é a natureza em função do débito, né? Quando vocês estudaram família, vocês devem ter tido uma aula meramente ilustratória, comentando lá atrás, que lá atrás todas as execuções de alimentos eram passíveis de prisão, era a forma coercitiva que você tinha de tentar fazer com que aquele alimentante ele cumprisse com o seu dever, né?
Gradativamente a gente foi mudando, e aí mudando por força do princípio da dignidade da pessoa humana, foram se afastando prisões civis motivadas por algumas situações, e aí a gente culminou com um único momento, que é o devedor atual, pelo menos até então, né? Então, a partir do momento que você tem um valor, você vai ver a natureza daquele débito. Não pagou, é dívida atual ou é dívida pretérita? O cara pode estar, o cara ou a mãe, tá? O pai ou a mãe. Ele pode ser muito bom cumpridor atualmente, mas pode ter um momento lá atrás, uma dívida pretérita. Ele pode até ainda estar cumprindo, mas não está pagando o valor total. Tudo vai fazê-lo se tornar o quê? Devedor. Então, ele vai sofrer uma execução. E aí, olha lá, a gente tem dois tipos de procedimento por força do CPC. Então, a gente tem o cumprimento especial de alimentos. Essa forma de cumprimento traz a possibilidade da prisão, ou seja, dívida atual. Dívida atual é possível, é passível, é possível não, é passível de prisão. Então, quando você peticiona, quando você dá início ao seu cumprimento, o que você faz? Você já pede de pronto a prisão dele, né, como uma forma, dele ou dela, como uma forma de forçar realmente o devedor. Em sala de aula, muito se discute em relação a isso. Ah, mas ele não vai pagar, não sei o que, ele não tem dinheiro. Ele não tem, mas a família faz vaquinha, eles se unem, num instante aparece ali o valor devido, ou pelo menos uma parte do valor devido, entra em contato com a parte contrária, tenta negociar o restante do débito, porque tudo vai depender do valor devido, né, gente? E aí, havendo uma manifestação voluntária ali das partes envolvidas, pronto, conseguiu tirar o cara lá de dentro. Se continuar nessa brincadeira, é claro que ele vai sofrer novamente uma punição. A proposta é justamente o contrário, né? Fazer com que aquela pessoa que é devedora, ela enxergue o que é ficar presa, o que é ficar limitada, e não querer passar por aquilo novamente, até porque não é uma prisão compensatória, ele não está isento da dívida, a dívida vai perdurar, então tem que pagar. Então, nesse caso aqui, ele vai ser intimado a pagar, isso está no procedimento, né? Em 3 dias, ele pode provar que já pagou, ele tem que se justificar por que ele não pagou, sob pena de prisão, e aí esse peso de 1 a 3 meses é crivo do juízo até por força das próprias reincidências do executado, né? Muitas das vezes, aquele devedor de alimentos, ele é contumaz, né? Ele paga aqui, daqui a pouco já está devendo de novo, aí você vai requerer novamente uma execução para cumprir aquilo ali. Então, o peso varia em função da atitude do devedor. E aí, como é que a gente vai calcular isso? Como é que a gente sabe que ele é um devedor atual? Caberá a prisão para a dívida de até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da ação, e as que vencerem durante o processo. Então, se ele for citado e intimado depois de 7 meses de processo, né, desde o início, e a gente sabe que cartório amoroso, trâmite amoroso, papapá, você mostrou lá o cara tinha dívida, devia realmente só 3 meses ou 4 meses. Só que nesse passar de tempo aqui, já com o processo ajuizado, então vamos lá, mais 5, ele já está devendo 9 meses, 10 meses. Então, ele é devedor até o momento em que ele recebe a intimação para pagar. Então, ele vai voltar no tempo e vai ter que pagar todos aqueles meses. Não é pagar os 3 meses antes do início do processo. Então, caso ainda assim o juiz verifique a conduta procrastinatória do executado, dará ciência ao Ministério Público para apuração de crime de abandono material. Eu, particularmente, nunca vejo o magistrado fazer isso, não. Mas até você mesmo pode dar uma sacudida no magistrado e pedir a promoção do Ministério Público, né?
Na verdade, o que se faz é a intimação do executado para que ele pague. Então, como é uma obrigação de pagar, poderá o exequente optar por seguir pelo cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. E aí, algumas especificações. Se o executado for funcionário público, diretor, gerente ou empregado, o exequente poderá requerer o desconto direto na folha de pagamento da importância dos alimentos. Isso são inovações trazidas também ao longo das últimas décadas como uma medida de quê? De atender àquela pessoa que necessita dos alimentos. Então, essa possibilidade que a gente tem hoje, cada vez está se ampliando mais, de restringir direitos do executado, do devedor, é justamente para favorecer, para auxiliar, favorecer não, porque eu não vejo num processo de subsistência o favorecimento, mas vejo a possibilidade real daquele menor, daquele incapaz que necessita daquele alimento, recebê-lo. Aí eu venho ilustrando essa decisão da semana passada, tá, gente? Eu transcrevi ela, eu vou passar bem rapidamente, porque a gente ainda tem o cumprimento de obrigação da Fazenda Pública. Eu transcrevi o teor dela justamente por conta dessa possibilidade de acumulação de pedido de prisão e de penhora no mesmo procedimento para execução de dívida de alimentos. Por que os juízes têm resistência em relação a isso? Por causa do procedimento. O procedimento é diferente. Então, aparentemente gera uma confusão, mas não gera confusão. Basta que você seja claro. Lembra da clareza? Advogado tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser coeso. Então, se eles entenderem que não há violação ao procedimento, fazer os dois tipos na mesma peça, é só você ler e falar assim, não estou entendendo, então está confuso, então refaz novamente. Agora sim. Então, ainda mais da forma como agora os novos advogados já estão trabalhando, né? Que é com esse design law, onde você vai colocando dentro das caixinhas. Na verdade, eu não vejo nada inovador não, tá, gente? Só tecnologia que contribui para a facilidade, porque a gente lá atrás também marcava, fazia, mas tudo dentro daquilo que era possível. Só um minutinho aqui. Eu estou terminando uma oficina aqui e já vou lá, tá? Desculpa, gente, é que hoje a gente tem um evento também no auditório e aí, por conta disso, alguém chegou aqui. Então, olha lá. A quarta turma do STJ, ela entendeu que para a cobrança de alimentos é cabível a acumulação das medidas de coerção pessoal, prisão e de penhora, né? A expropriação patrimonial, no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor. Veja que a preocupação deles é de não trazer prejuízo ao devedor. Isabel, isso é um absurdo. Não é. Não é absurdo. A bem da verdade, nós somos completamente imparciais em relação às questões. Então, a gente tem que analisar friamente. Da mesma forma que a gente viu os outros cumprimentos de sentença, né, que tem lá a aplicabilidade de multa, a Mônica que perguntou, e se a gente fizer o cálculo errado? A questão é de justiça. A gente tem que ajustar a natureza de cada execução e identificá-las de uma forma muito correta. Então, essa questão de não trazer prejuízo ao devedor é nesse contexto. Então, por isso que ele diz aí, ó, desde que não haja prejuízo ao devedor, a ser comprovado por ele, nem ocorra tumulto processual. Tumulto processual, gente, é falta de clareza, é falta de objetividade, é aquilo assim que às vezes a gente escreve e a gente mesmo fala assim, como é que eu tive condições de escrever um troço desse que nem eu agora estou entendendo? É isso. Então, se você vai pegar 2 ritos numa mesma peça, você vai ter que falar, você vai ter que demonstrar muito claramente a natureza de cada uma delas. O que acontece na reconvenção também, gente. Então não tem nada de novo, o advogado tem que saber escrever, tem que se colocar. E se eles abriram essa possibilidade, é nisso daí que a gente vai, claro, embarcar. Então,
o magistrado vai avaliar. Então, quanto mais claro e objetivo você for, quanto mais detalhado você fizer uma e outra, separando a natureza de uma e outra, você está mostrando assim tudo direitinho para ele, para que ele não tenha nem que ficar pensando assim, nossa, isso vai dar confusão lá na frente. Então, objetividade. Então, nesse caso aqui, no processo analisado por eles, uma credora de alimentos ajuizou o cumprimento de sentença para receber a pensão, valendo-se de duas técnicas executivas: o pedido de prisão para a dívida recente das 3 últimas parcelas e o requerimento de desconto em folha para a dívida mais antiga. A pretensão da credora foi julgada improcedente, sob o argumento de que a utilização das duas técnicas representaria, na verdade, a acumulação de duas execuções de procedimentos distintos nos mesmos autos, o que é vedado pelo artigo 780 do CPC. Consignou-se ainda que a pretensão da autora da ação poderia causar tumulto no processo, comprometendo sua tramitação rápida e eficaz. E aí, o ministro Salomão, eu gosto muito dos julgados dele. A bem da verdade, eu sempre faço uns copia e cola. Copia e cola, eu de vez em quando vou passear lá em cima, e aí eu vejo. Eu gosto muito da narrativa dele, da forma como ele elabora os seus pareceres. E aquilo ali você vai fazendo teu acervo, né? Não que você vai fazer uso das palavras dele, mas você faz a citação a ele, né? Então, o que ele falou? Ele ponderou que a jurisprudência adotada atualmente nos tribunais brasileiros segue em duas correntes, sendo que uma delas, a que veda a utilização dos mecanismos da prisão e da penhora nos mesmos autos, vale-se dos mesmos argumentos do tribunal originário. Ou seja, a gente já tem lá em cima um posicionamento dividido, né? E a partir do momento que se divide posicionamentos, você começa a evoluir. Então, ele vem e diz assim, uma corrente nossa daqui de cima, ela tem o mesmo entendimento lá do juiz originário. Por outro lado, a corrente que autoriza a acumulação defende que a execução de alimentos foi prevista para prestigiar o credor. Em consequência, seria facultado a ele cumular ou não os ritos dentro do mesmo procedimento executivo. Veja, não falou muito, mas foi muito rico no que ele disse. Prestigiar o credor. Então, se o credor já está numa situação de penúria, já está numa situação de hipossuficiência, de subsistência, a gente precisa auxiliá-lo. E foi isso que ele quis dizer, que ele colocou aqui. E aí ele diz, para o relator, a especial natureza dos créditos alimentares e dos valores que eles resguardam atribui ao credor a faculdade de escolher um instrumento executivo mais adequado para alcançar a sua satisfação, afastando-se, inclusive, a incidência da regra que determina que o exequente utilize o meio menos gravoso. Espera aí, gente. Então, quanto à acumulação das medidas de prisão e de expropriação no caso específico, Salomão explicou que não está havendo acumulação de ritos sobre o mesmo valor, mas sim de duas pretensões executivas distintas em um mesmo processo, porque ele requereu lá a prisão e o desconto em folha por ser empregador. Lembram, né? Logo no início, acho que na primeira parte do enunciado. Então, o magistrado observou também que não é possível presumir eventual prejuízo decorrente dessa aplicação, nem pressupor a ocorrência de tumulto processual, entendimento do STJ, em relação ao CPC de 1973 e do enunciado 32 do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Aconselho todos vocês a seguir o IBDFAN no Instagram, tá? Não só o IBDFAN, tem o da parte civil, tem penal, mas, em se tratando de direito de família, que é o caso aqui, né, da acumulação, o IBDFAN, e, inclusive,
No WhatsApp também. Eles passam todos os informativos para a gente, tá? Está sempre muito bem atualizado. Então, como conclusão, o ministro salientou que, tendo em vista a flexibilidade procedimental instituída com o CPC de 2015 e a relevância do bem jurídico tutelado, o mais correto é adotar uma posição conciliatória entre as correntes divergentes, de forma a garantir efetividade à opção do credor de alimentos, sem descuidar de eventual infortúnio prático a ser sobressado em cada situação, ou seja, deve ser analisado caso a caso. É possível o procedimento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios ou intimatórios se adequar a cada pleito executório, disse o ministro. É claro que a gente não tem a natureza dessa decisão, porque corre em segredo de justiça, então a gente tem o informativo daquilo que é possível de ser divulgado. Eu penso, em particular, que o problema não vai estar na peça que os advogados farão. O advogado é criterioso, ele sabe muito bem indicar o que ele pretende. Basta que o cartório haja de uma forma correta quando for expedir os respectivos mandados. Porque muitas vezes a gente percebe que, não sei porquê, eles não conseguem ler aquilo que está escrito ali. Então a gente tem erros grosseiros em qualquer tipo de mandado, não estou falando de um em particular, não. Ao ponto de você agora ter que, inclusive, ler o teor integral do mandado para ver se não há ali alguma informação errônea, para que você não perca tempo na expedição do mandado, no cumprimento dele, e depois chegar lá na frente, ver que o oficial de justiça não conseguiu cumprir ou não foi cumprido justamente por alguns erros contidos naquele mandado, né? E aí, por último, a gente tem o cumprimento de sentença contra a fazenda pública. É claro que o polo passivo, figura-se a figura mesmo da fazenda pública. Então, nesse caso, os bens públicos são impenhoráveis, o exequente apresentará demonstrativo de crédito e a fazenda será intimada na pessoa do seu representante para impugnar, caso queira, em 30 dias. Não apresentada impugnação, ou se for rejeitada, será expedido precatório, é a forma como você tem de conseguir receber seu crédito em favor do exequente. Caso se trate de obrigação de pequeno valor, o pagamento deverá ser realizado em até 2 meses da entrega da requisição, com depósito em agência mais próxima da residência do exequente. A multa de 10%, caso não cumprida a obrigação, não é aplicável a esse tipo de execução. Aí vocês vão falar, claro, estava na cara, lógico, papapá. A bem da verdade, a gente pode até discutir o porquê, mas o fato é que não é cabível. Então, a gente tem, diante da fazenda pública, a possibilidade da execução, do cumprimento da execução, vindo através de precatórios. É claro que esse prazo de 2 meses da entrega da requisição, tá, gente? Então, não são 2 meses, sabem bem disso. A gente tem um procedimento anterior, e aí, ao final, quando da requisição, para pequenos valores, você vai ter um prazo máximo aí de 2 meses para pagamento. Bem, eu sei que é muito rápido, até porque a gente tem que tratar de cada espécie de obrigação numa única, numa trilha específica, uma a uma, mas a proposta de, pelo menos, trazer para vocês o procedimento, a natureza e o que é de relevante dentro de cada uma delas, me parece, eu pelo menos entendo, que foi trazido para vocês. E aí eu vou mandar o material para o professor Leonardo e ele coloca à disposição, tá bem? Como eu não tenho chat, eu estou aqui isolada, não vejo qualquer tipo de indignação, nada, né? Então, agradeço a vocês
pela participação. Eu vejo aqui que nós temos Obrigada, um número muito aqui legal. bem. Ah, legal, abriu a câmera. É Juliana, né? Juliana. E eu espero estar com vocês brevemente. É só uma questão de convite e de oportunidade, ok? Fala, Juliana, quer falar? Professora, eu Fala aí. queria tirar uma dúvida com a senhora, porque Vai. como eu cheguei 5 minutinhos depois e eu não assisti a primeira aula inaugural do professor Leonardo, vou assistir depois. Eu queria saber como é que essas aulas de hoje vão ser computadas. Juliana, dúvidas de NPJ você tira no NPJ, tá? Tá. Na verdade, o cômputo são as horas de atividade obrigatória de vocês. Então, me parece que vocês têm que fazer um relatório. Eu acredito que, na verdade, assim, a origem das atividades, elas são criadas pelo NPJ. Tá lá, o professor Leonardo até já abriu a câmera. Oi, professor. Eu mandei mensagem para ele essa semana. Então, ele mais do que ninguém sabe te dizer como é que... Ah, eu também sei. Vocês têm uma data até novembro, aí no final ele vai computar tudo, vai corrigir tudo e vai lançar. Não é isso, Leonardo? Perfeito, professora, perfeito. Olha só, como é que funciona, Juliana, para não deixar dúvidas. Algumas tarefas, algumas das atividades da trilha, elas possuem casos concretos relacionados a elas. Por exemplo, nós tivemos na nossa primeira trilha fazer um subestabelecimento, a segunda trilha uma petição inicial, etc, etc, etc. Ou o professor ou professora que está dando a trilha do dia lhe dá um caso concreto, e aí ela fornece um arquivo e diz, você tem que fazer isso ou aquilo, ou você vai fazer um resumo sobre aquele tema e entregar ao final na data limite do seu NPJ. Para quem é da Ilha do Governador, a data limite do NPJ da ilha é a semana do dia 11 de novembro. E aí você tem que ver, dentro da semana do dia 11, qual é o seu dia e qual é o seu horário. Por exemplo, não, dia 11 é uma sexta, mas o meu plantão é na quarta, então você tem que entregar no dia 9, porque é o dia do seu plantão. Cada coordenador em cada NPJ vai criar um calendário próprio. Perfeito? Esclarecido? Juliana, olha, a gente criou os murais de informação no NPJ daqui. Então, eu acredito que esses informativos também começarão a aparecer por lá. Ah, então tá. Tem que pegar o hábito, é o seguinte, cada EP tem que pegar o hábito de ir ao Teams e ver todo o mural de informação específico para aquele que você está fazendo, porque você está inserido só no EP específico do que você está cumprindo. A primeira aula do professor Leonardo, que foi a aula inaugural, eu não assisti, até falei que estava no dia do plantão lá do fórum. E perguntei até se ficava disponível para poder assistir novamente. Aí ele me respondeu que estava. Hoje eu estou assistindo a aula da senhora e já tinham me falado que tinha um caso concreto para resolver alguma coisa. Aí a senhora encerrou a aula, eu falei, tá faltando alguma coisa. Como isso vai ser computado? Então é melhor perguntar. Não, mas então, no caso dela, vai ser mediante um resumo do tema de hoje. Tá. Sim, porque não me pediram para criar nenhum caso concreto, né? Então não precisa. Não precisa, professora. É o resumo, tranquilo. Né, professor? Na verdade, eu até me senti culpado, confesso. Por quê? Eu pedi para eles fazerem uma petição inicial, uma contestação e uma apelação. Nossa Senhora! Aí eu pensei, se eles ainda forem fazer uma peça de execução, meu Deus, são 4 petições. Não, deixa só 3 que tá bom. Mônica, você quer falar comigo ou com o professor Leonardo? Não, professora, primeiro agradecer a aula, que foi muito boa, aprendi bastante. Obrigada. E era justamente o que o professor Leonardo acabou de falar sobre a sua apresentação hoje, sobre o curso da trilha, se ia ser uma petição ou alguma coisa assim, e ele acabou de falar que é um resumo, então tá ótimo. Já esclareceu. Já sim, muito obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Só para não deixar dúvidas, Mônica, quando terminar aqui o nosso encontro, eu faço o download, que nem eu fiz dos outros, e coloco na aba lá para vocês. E aí eu vou colocar o informe
Eu vou colocar lá por escrito, ó, em relação ao tema de hoje, elaborar um resumo, etc. Vou dizer qual é a formatação e tudo. Nada BNT, não precisa se preocupar, não. Vai ser bem Pois simples. tá tenso, né? Eu tô tentando fazer Pode esses deixar. dias, né? Bem, Eu acho que a Professor. Júlia queria falar alguma coisa. Boa noite. Boa noite, Júlia. Só fazer uma pergunta para esclarecimento. Então, da trilha da aula de hoje, a gente vai fazer um resumo, né? Sobre o que aconteceu, né? Cumprimento de sentença. Ok. E aqui, eu sou de Duque de Caxias, eu queria saber se pode ser digitado, porque aqui a gente tem as folhas de rascunho. Então, não sei se é uma coisa padrão, se pode todo mundo fazer digitado, ou se, no caso aqui, como a gente faz as trilhas na folha de rascunho manuscrito, se tem que permanecer assim, vocês teriam essa informação para poder me passar, por gentileza? Eu não tenho problema nenhum. Mas como você é de outra coordenação, é melhor confirmar com a professora Catiane. Mas quando for falar com ela, já esclarece. O trabalho a ser feito é um resumo, e aí o professor pediu só para verificar se prefere que seja manuscrito ou digitado. Júlia, com relação a isso, Tá bom, a professora falou que... Eu sou de Caxias também. Ela falou que quando for petição, tem que ser manuscrito. Quando for resumo ou palestra, pode ser digitado. Maravilhoso, então. Esclarecido, então. Obrigada, hein? Ótimo. Hoje foi uma excelente aula aí, um ótimo aprendizado que eu tive. Agradecer à professora Isabel. Obrigada. Leonardo, sabe, pode contar comigo todas as vezes que você precisar. Muito obrigado, professora. Muito obrigado mesmo. Nos ajudou bastante. Eu estendo aí a todos os alunos, independente da ilha ou não, nós estamos sempre prontos a atendê-los e auxiliá-los em tudo aquilo que for possível, tá bem? Uma boa noite para vocês. Tchau, Juliana. Tchau, Leonardo. Eu agora Tchau, professora. Boa sorte no evento. Agora, 7h30. Depois eu Boa sorte, bom evento. Tchau. Tchau, Pessoal, gente. Boa noite. Só para concluirmos, gostaria de lembrar vocês que hoje foi a nossa última trilha do EP1, né? Nós tivemos um total de 5 trilhas já. O prazo limite varia de campus para campus. No caso da ilha, como eu comentei, a semana do dia 11. Cada unidade tem autonomia para estipular o seu calendário. Mas existem também trilhas alternativas ou trilhas extras, que é o que nós chamamos de estagiário 4.0, estágio 4.0. E no caso da ilha, nós ainda estamos elaborando que trilha será essa. Possivelmente eu devo convidar alguém que atue para fugir um pouco do direito de família, senão vocês vão ficar cansados do tema antes do momento. Eu vou ver se eu consigo alguém que atue com direito contratual para falar sobre algum uso de tecnologia, talvez na elaboração de petições. Eu ainda estou construindo isso. Eu preferi fazer um espaçamento, por quê? Primeiro, porque vocês têm já 3 petições e um resumo para fazer. Daqui a pouco vocês estão chegando em semana de AV1, então eu quero marcar alguma coisa para pós-semana de AV1. Assim que nós marcarmos, eu vou disponibilizar lá no Teams, na nossa aba, lá no nosso mural de informações, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem. Foi um prazer. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Você falou que a gente teve agora um total de 5 trilhas, né? Isso. Uma conta até horário no dia 24 de setembro. Eu tenho aqui pelo grupo, tá? Eu tenho pelo grupo de coordenação de NPJ. Uhum. Eu tenho uma da Catiane. A da Catiane é do EP2, não é o nosso. Ainda tem isso. Tá faltando um grupo aí para mim. Não, porque eu só recebi 2, o da sua aula inaugural. Nós postamos os links no mural, doutora. No mural do Teams. Professora, boa noite. Oi, Mara. Deixa eu só explicar, Juliana. Nós temos, e o senhor esqueceu, nós temos uma trilha que foi o subestabelecimento, que foi a procuração. Não, sim, é porque subestabelecimento não é uma petição. Aí eu não contabilizei nesse sentido, sim. Né? Vocês... como trilha. Então, temos 5 trilhas no total 5 já, né? 5 trilhas, isso mesmo.
Uma que é fazer um subs, petição inicial, contestação, apelação e o resumo de hoje. Não, eu quis dizer, Mara, que vocês têm 3 petições para fazer. Porque o subs é uma coisa que vocês fazem em 2 parágrafos. Isso aí, Então, 2 eu minutos. ia perguntar à professora Isabel, mas como já foi falado que é o resumo, aí já me aliviou, entendeu? Porque eu já fiz minhas trilhas todas, graças a Deus, só faltava essa. Maravilha. E, gente, hoje é dia 15/9. Vocês têm até o dia 11/11, né? Então, vocês têm aí quase 2 meses, pelo menos 7 semanas. A ideia, na verdade, foi condensar tudo durante 3 semanas, para que vocês tivessem muito tempo disponível, para não acabar acontecendo de fazer trilha muito para frente e você ficar muito em cima da data limite. Então, a gente preferiu condensar todas no começo por causa disso. Juliana, aqui no Teams tem um grupo que é o Mural do EP1. Lá nós postamos os dias e horários das trilhas. Tá vendo? Ó, NPJ, EP1, Mural de Informações. Eu só vi o da sua aula inaugural, Uhum. que eu até mandei mensagem, e agora o da Isabel. É agora que eu estou olhando, vi, eu acho que mais um do senhor, que é o da contestação. A petição inicial, acho que o advogado Tiago, que é daqui da ilha, do Fórum da Ilha, ele passou a petição inicial para a gente fazer. Então, essa petição inicial, ela conta ou é uma específica que você pediu para fazer? É uma específica que eu pedi. Tá, olha só, beleza. entra nesse mural. Tá. Lá em cima, você tem a aba Arquivos. Então, a minha aba Arquivos não tem nada. Como assim? Depois eu vou tirar uma foto e vou mandar para você ver. Manda uma mensagem no chat privado, porque dentro de Arquivos tem material das trilhas e lá eu tô postando as coisas. Tá. Dentro de material. Eu tô abrindo aqui novamente a aba Arquivos e ela não vai... A gente conversa sobre isso no privado, então. Tá bom. Pessoal, vou encerrar a nossa gravação de hoje. Mais uma vez, Obrigada, foi um Leonardo, prazer. pelas dúvidas. Eu vou assistir a sua aula inaugural, que eu tenho algumas dúvidas sobre contabilização de hora no estágio. Ah, beleza. Tá, lembra? Não. Esse tipo de informe não foi gravado. É uma coisa, separadamente. Não, ele não foi gravado. Ele foi presencial no campus. Sim. Esse tipo de dúvida você pode tirar ou comigo, ou com a Leila, diretamente com você. Ou com o nosso NPJ. Diretamente na unidade. Eu até te mandei mensagem. Eu falei, não, eu vou beleza. Na faculdade, vou tirar pessoalmente com o senhor. Tá bom? Então, tamo junto. Valeu. Tchau, tchau, meu povo. Tchau. Um bom descanso para vocês. Valeu. Obrigada, professor.